é a pena de morte financeira. O Alexandre de Moraes ele vai poder estar milionário, que ele não vai conseguir gastar esse dinheiro dele. Então talvez o Alexandre de Moraes tenha problemas para ir para outros países. Acabou-se, já acabou. Aquele período dele ficar dando palestra, falando de democracia e liberdade. Sequer ele vai conseguir agora ouvir as críticas dos brasileiros em Nova York. Trump suspende ajuda militar à Ucrânia após incidente com Zelensky na Casa Branca, bloqueando todo o financiamento. É isso mesmo. O presidente norte-americano Trump decretou a suspensão de toda a ajuda militar prestada pelos Estados Unidos à Ucrânia na sequência do confronto que ocorreu na sexta-feira com o ucraniano Volodymyr Zelensky. A decisão foi tomada na madrugada dessa segunda-feira durante um encontro na Casa Branca que incluiu Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o chefe da diplomacia norte-americana Marco Rubio. Trump tem sido claro de que seu foco é a paz, pedindo para que seus parceiros tenham um compromisso com esse objetivo também. A ideia do bloqueio de recursos é para forçar a adesão ucraniana a um eventual acordo de paz. E Eduardo Bolsonaro afirma que virou alvo do STF por denunciar abusos da corte nos Estados Unidos. É isso mesmo. O deputado acredita que virou alvo do Supremo por denunciar abusos de Alexandre de Moraes. O parlamentar avalia até mesmo um pedido de asilo nos Estados Unidos. No último sábado, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido para a retenção do passaporte do deputado. As acusações contra Eduardo incluem conspiração contra o Brasil, atentado à soberania, obstrução de investigação e organização criminosa. Em entrevista ao programa do Oeste Sem Filtro, Eduardo afirmou que Moraes deve ser um dos principais nomes a sofrer sanções dos Estados Unidos. Isso poderá ocorrer por meio da Lei Magnitsky, que autoriza os Estados Unidos a punir pessoas que considerem ter violado os direitos humanos. Eduardo ressalta que isso culminaria na morte financeira de Alexandre de Moraes e poderia afetar não só ele, como familiares do ministro e outros cúmplices que o auxiliaram na perseguição aos opositores, como, por exemplo, o PGR Paulo Gonet e até delegados da PF. Eu tenho dado muito trabalho a eles, com as conexões que eu tenho venho fazendo, não só nos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, tem mais de 6 anos. Né? Então, no momento em que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, não existem mais ferramentas, meios de ação para combatê-la a partir de dentro do Brasil. Né? O remédio constitucional previsto nos freios e contrapesos da nossa Constituição, que poderiam brecar o Alexandre de Moraes, estão nas mãos do Senado. Mas, em princípio, pela atual composição do Senado, a gente não consegue enxergar que vai começar por ali um processo de impeachment. Então, comecei a pensar o que poderia ser feito para a gente tirar as senhorinhas de 71 anos da cadeia, como Iracema Nagashi, ou como a Débora Santos, né, mãe de 2 filhos, e vários outros que estão nessa situação do 8 de janeiro, onde que certamente, se estivessem traficando drogas ou cometendo assassinatos, não teriam todo esse tempo na cadeia. Muito pelo contrário, provavelmente o próprio STF já os teria soltado. Então, para visando corrigir essa injustiça, eu tenho feito um trabalho aqui nos Estados Unidos, que antigamente a própria esquerda fazia piada, chacota, matérias da imprensa falando que autoridades brasileiras estão rindo da possibilidade de perder o visto, só que hoje, né, depois de nos darem essa chance, nos subestimando, eles estão percebendo que a realidade passa a ser essa. Então, não somente esse deputado federal aqui, mas pegou pessoas como Elon Musk, senador Mike Lee e outros mais pelo mundo inteiro estão prevendo e pressionando para que o governo americano aplique as chamadas sanções Magnitsky ou as sanções OFAC, que na verdade no popular significam a pena de morte financeira. Uma vez sendo verificado que Alexandre de Moraes sofrerá essas sanções pelas suas atitudes arbitrárias contra a liberdade, ele não poderá sequer abrir uma conta bancária ou passar um cartão Visa ou Mastercard, quanto mais entrar nos Estados Unidos. Nós estamos acompanhando. Deputado, eu passo agora a palavra para Silvio Navarro. Peço que o senhor passe a mão aqui assim no queixo, parece que tem um fiozinho, um pedaço de blusa. Pronto, agora sim, Silvio. Deputado, boa noite, é bom revê-lo. Deputado, nos Estados Unidos já é real a percepção de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário
Isso é perceptível nas conversas que o senhor tem tratado tanto no Congresso quanto com outras organizações e autoridades? Sim, Silvio, e isso daí ficou mais acentuado ainda depois que o Alexandre de Moraes não permitiu que o Jair Bolsonaro viesse aqui para a posse do presidente Donald Trump. Porque, para um americano, é inconcebível que uma pessoa que não tenha condenação não possua o seu passaporte. E se a gente traçar o paralelo de que o Lula, ainda com 2 condenações em 2 instâncias, pôde ter o seu passaporte e viajar pelo mundo inteiro, fica ainda mais claro a percepção de que o Brasil vive uma perseguição, não somente contra o Bolsonaro, mas contra toda a direita. Né? Se você for ver os 4 parlamentares que não têm passaporte, todos eles são do espectro da direita, né? Carlos Jordi, Carla Zambelli, senadora Martinelli e o senador Marcos Duval. Então, aqui nos Estados Unidos, cada vez mais eles estão deixando de apenas ter uma ideia de que no Brasil existe uma ditadura para realmente abrir os olhos e começar a perceber que, seguindo adiante, de maneira confortável como estão hoje em dia, essa ditadura vai fazer com que o Brasil vire uma área de influência da China. E aí começa a ter um jogo mais forte da geopolítica norte-americana para não perder, né, essa conexão com o Brasil. Eles não querem que o Brasil se torne uma nova Venezuela. Não é interessante para eles, por vários aspectos. Primeiro, né, o Brasil acaba de assinar, em novembro passado, durante o G20, o Lula assinou 37 acordos comerciais com a China, tratando de tecnologia nuclear, né, comunicação satelitária, ou seja, internet, venda de reserva de urânio, participação, né, intercâmbio com o China Media Group, o maior grupo de comunicação da Ásia que tem influência, né, que está debaixo do regime chinês. Então os Estados Unidos estão começando a perceber que o Brasil é aquele país que tem um câncer interno e que, se não for tratado rápido, amanhã a quimioterapia pode ser que não surta efeito, tal qual é hoje com a Venezuela. Você pode usar o instrumento diplomático que for, que o Nicolás Maduro não vai sair do poder. Ele vai continuar lá, a não ser que ele saia à força. Então, para o Brasil não chegar nesse ponto, cada vez mais tem tido uma pressão norte-americana. Mais uma vez, eu destaco aqui, né, o senador Mike Lee, que é uma pessoa muito próxima do Elon Musk, que é muito próxima do presidente Donald Trump, que tem feito, na verdade, até chacotas com relação a Alexandre de Moraes. Dá-se como certo, né, a aplicação das sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Finalizando, se a gente for olhar essa última semana, quarta-feira foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça dos Estados Unidos, né, o projeto de lei No Censorship on Our Shores Act, ou seja, sem a possibilidade de censuras aqui no território americano. E, paralelamente a isso, deputados, como o deputado da Geórgia, o Richard McCormick, têm pedido abertamente as sanções contra o Alexandre de Moraes. E eu ressalto, quando essas sanções vierem, que eu tenho quase certeza que virão, não será apenas Alexandre de Moraes o sancionado, mas todos os que estiveram junto com ele nas investigações para colocar na cadeia 100 horas, né, violar a liberdade de expressão e etc., também serão punidos. Porque foi isso que aconteceu com o procurador do Tribunal Penal Internacional, o senhor Karim Khan, que decretou a prisão de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Quando esse procurador decretou a prisão de Netanyahu, Trump o sancionou com as sanções OFAC, ou seja, Karim Khan e todos os investigadores que participaram dessa perseguição a Benjamin Netanyahu estão hoje impossibilitados de abrir conta bancária, de entrar nos Estados Unidos, de ter um cartão de crédito de qualquer bandeira que seja. Ou seja, foi decretada a pena de morte financeira para essas pessoas. E eu tenho certeza que, uma vez o Alexandre de Moraes tomando essa sanção, nenhum dos outros 10 ministros da Suprema Corte tenderá a seguir os passos do Alexandre de Moraes. E são novidades para as quais estamos com os olhares bem atentos. Deputado Eduardo Bolsonaro, a palavra agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista, obrigada pela participação no 4x4 ontem, foi um número recorde. Muito obrigada, a audiência também agradece. Deputado, o senhor acha que a oposição acha que confiscando de alguma maneira o seu passaporte, assim como fizeram com o do presidente Bolsonaro, as informações sobre o Brasil e o que está acontecendo, né, no nosso regime totalitário no Brasil, que essas informações elas não chegarão mais nos Estados Unidos? O senhor acha que eles acreditam nisso?
Eles, na verdade, Ana Paula, vão tentar me brecar. Isso daí é um sinal de desespero deles. Mas, por exemplo, eu sei que você tem contato com pessoas dentro do Senado Federal, dentro da Câmara dos Deputados, né? É aí seu vizinho de San Diego, o deputado federal Darrell Issa. E eu pergunto, o que eles vão fazer contra você, Ana Paula? Vão cancelar o seu passaporte, igual fizeram com Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo? A gente até espera que isso daí ocorra, né? A história ela mostra pra gente que uma ditadura, antes dela cair, ela tenta fazer os últimos apelos, ela tenta dobrar pelas últimas oportunidades as suas apostas, mas isso daí acaba não tendo efeito prático, né? Mais uma vez, vocês imaginam só, um ministro da Suprema Corte brasileira, que todo mundo sabe o que está fazendo, as atrocidades que está cometendo, né? Deixou o Jair Bolsonaro inelegível porque se encontrou com embaixadores, porque fez um discurso de um carro de som no 7 de setembro, uma pessoa que está jogando senhorinhas na cadeia, uma pessoa que não segue devido ao processo legal, uma pessoa que faz o interrogatório dos delatores, como Mauro Cid, algo que a lei expressamente prevê como ilegal e passível de anular todas as provas. Uma pessoa que está abrindo inquéritos. Eu, quando eu fiz faculdade de Direito lá na FRJ, no Rio de Janeiro, né, tenho a minha OAB também, sou advogado, eu fui ensinado de que o processo judicialiforme tinha acabado no regime militar, né, como eles dizem, na ditadura militar. Mas agora, quando o cliente, quando o réu é do espectro da direita, parece que tudo pode. Não, não é assim. A gente chegou a um ponto onde não existe mais retorno. O Alexandre de Moraes, ele não vai parar de perseguir, ele não tem outra saída. Ele sempre dobrará a aposta. É por isso que eu acho que é provável que ele vá, sim, caçar, né, apreender o meu passaporte. Porque ele já fez isso no passado, né, sem autorização, ou melhor, com parecer contrário da PGR. Ele fez uma operação da Polícia Federal, um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em maio de 2024, onde a PGR falou: não faça-se esse mandado, não cumpra-se essa determinação. Ele ainda assim atropelou a PGR, foi lá e fez. Se a gente olhar o inquérito das fake news, né, ou o inquérito do fim do mundo, como a juíza Ludmila Lins Grillo fez muito bem ao confeccionar um livro sobre esse assunto, esse inquérito foi aberto em 2019, de ofício, pelo então presidente Toffoli. Não foi pedido uma apreciação da PGR. E sem distribuição, ele mandou que o relator desse inquérito fosse Alexandre de Moraes. E até hoje esse inquérito não tem solução. A gente está falando de 6 anos de uma investigação aberta, onde a vida minha, dos meus familiares, das pessoas do governo, né, do Anderson Torres, do Braga Neto, do Cid, do Bolsonaro, foi toda colocada de cabeça para baixo. Até mesmo o médico, informação em primeira mão para vocês aqui, até mesmo o médico de Jair Bolsonaro, o doutor Camarinha, foi interrogado pelo FBI aqui nos Estados Unidos. Não foi por carta rogatória, que é o meio constitucional oficial, não. Foi através de uma parceria, provavelmente de boca para boca, entre os policiais federais da Gestapo de Alexandre de Moraes, que estão sob o comando do Fábio Chor e antes estavam sob o comando da delegada Denise, entrando em contato com o FBI e ligando para as pessoas. Ligaram para o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo exigiu: calma aí, quer falar comigo? Carta rogatória. Eu sou o quê? Testemunha? Eu sou acusado? Lembra também o caso do Jason Miller, em 2021. Não sabia se era testemunha ou se era acusado, quando o Alexandre de Moraes mandou a PF parar ele no aeroporto de Brasília em 2021. Né? O Jason Miller, que é ex-assessor da Casa Branca e hoje em dia é um dos principais conselheiros do Donald Trump. Eu acho que o Alexandre de Moraes ele caiu do cavalo porque ele não conseguiu imaginar que o Trump pudesse ser eleito. E aí ele fez essa coleção de inimigos dentro da administração mais poderosa do mundo. Vocês acham mesmo que agora que o Elon Musk é ministro, o homem mais rico do mundo, do lado do Trump, uma pessoa que não segue o politicamente correto, né, tá fazendo tudo o que está fazendo, ainda mais com o Jason Miller, que anteontem tweetou: Alexandre de Moraes, eu não esqueci o que você fez. Você acha mesmo que esse grupo de americanos vai permitir que o Brasil chute fora daqui uma empresa de comunicação como X, que vai seguir aí comprando briga e não permitindo que volte aqui o Rumble, a Truth Social? E além de tudo, a Truth Social ainda mexe com o bolso do Trump. Então vamos lá, você comprou briga com o homem mais poderoso do mundo, que agora está adiante do caso da USAID, né, explanando para o mundo como é que funciona o complexo industrial de censura. A sua esposa xingou esse cara, os seus ministros seguem criticando o Trump de tudo quanto é lado,
O presidente do país diz que uma possível eleição do Trump, né, antes da eleição dele em 5 de novembro, seria uma nova face do nazifascismo no mundo. Aí você tem o Lula protegendo o Hamas, falando que vai acabar com o padrão dólar, que vai criar uma moeda dos BRICS. E tudo isso daí, até mesmo a reunião do Zelensky com o Trump, o Lula veio a público para criticar. Depois as pessoas falam que eu não tinha maturidade para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus. Então esse Dream Team de inimigos que o Alexandre de Moraes conseguiu formar vai acabar com a reputação dele, vai fazer alguma coisa contra ele. E a gente só está falando de um dos casos. A gente está aqui principalmente focado nessa questão da censura. Você sabe, Ana Paula, se quiser comentar, a tendência do Senado americano é resgatar aqueles navios do Irã que atracaram no Rio de Janeiro, navios sancionados pelos Estados Unidos. Tem o caso do Felipe Martins. Tem o retorno dessa nova legislatura do Twitter Files Brasil. Então tem muitas possibilidades para Alexandre de Moraes ser sancionado. É isso, deputado conosco aqui no Oeste Sem Filtro também, Adalberto Piotto, que conversa com o senhor agora. Só aproveito para agradecer 92 mil telas conectadas aqui com a gente no programa. Piotto. Deputado, boa noite ao senhor. Muito obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro. A minha pergunta é mais no âmbito político. O senhor chegou a conversar com o deputado Hugo Mota, que preside a casa na qual o senhor é deputado, ou mesmo com o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que nós estamos vendo aqui, se por um acaso essa medida for adiante, e do ponto de vista do direito, me parece que o ministro só deveria arquivar, mesmo assim ele pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República, enfim, tudo pode acontecer, inclusive uma manifestação contrária da PGR, e ele determinar mesmo assim, o senhor já citou outros precedentes, não seria novidade, mas enfim, qual é a posição? O senhor chegou a conversar com o Hugo Mota, porque nós estamos falando de um parlamentar que tem um artigo, os parlamentares têm um artigo só deles na Constituição. A inviolabilidade que o senhor faz como parlamentar, e o senhor está representando sempre o país porque é um parlamentar 24 horas por dia, isso não muda em nada. O senhor teve alguma conversa com o deputado Hugo Mota, pelo menos? Não, Adalberto, não tive. Eu tenho certeza que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele é muito ciente de tudo isso que está acontecendo. Ele certamente tem uma opinião sobre isso tudo, mas é difícil imaginar, me colocando no lugar dele, que ele consiga brecar essa ânsia persecutória do Alexandre de Moraes. Né? Eu ficaria só com o Hugo Mota porque o Davi Alcolumbre é presidente do Senado, então a esfera de atuação dele é com relação aos senadores. Mas o que o Hugo Mota poderia fazer, caso Alexandre de Moraes decretando a minha prisão, é colocar em votação para que seja decidido pelos deputados sobre a manutenção da minha prisão ou não. Né? E aí eu vou trazer à tona aqui uma lembrança de que quando o deputado Daniel Silveira foi mantida a prisão dele, além de terem enganado os parlamentares nos bastidores, que muita gente dizia, não, recebi uma ligação de uma autoridade aqui, é só para ele ficar 1 a 2 semanas, vai ser só um susto. Né? Ou algumas pessoas falando, olha, queria muito votar pela soltura dele, mas o presidente ou o líder do meu partido acabou me pedindo aqui, por favor, para deixar ele lá, que é só durante alguns dias. Essa oportunidade, o deputado Daniel Silveira ficou preso por 367, 368 votos. Vamos lá, Daniel Silveira fez um vídeo, algo que não é reprovável. E se a gente voltar agora no tempo um pouquinho mais recente, a gente teve a ocasião do julgamento da prisão do deputado Brazão, que é acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. Uma conduta muito mais grave, onde os deputados deveriam ter colocado mais de 400 votos para condenar o Brazão, porque é uma conduta muito mais reprovável do que fazer um vídeo, igual o Daniel Silveira fez. No entanto, né, o deputado Brazão, ele quase foi solto. Por pouco, por cerca de 20 votos, o deputado Brazão acabou não sendo liberado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Câmara dos Deputados está resgatando o espírito de corpo, está colocando a mão na consciência e cada vez mais não tende a seguir os desmandos da Suprema Corte, que está invadindo demais a competência do Legislativo. E é uma loucura imaginar que ministros do STF venham a pisar no terreno político e não sejam alvo de críticas, igual todos nós que somos deputados acabamos sendo.
Até vocês aí da Revista Oeste, que são jornalistas, quando vocês emitem a opinião de vocês, vem gente dando bordoada de tudo quanto é lado. E a gente entende que isso é natural da democracia, né? Insano é imaginar que o ministro da Suprema Corte vai pisar no terreno político e vai ficar livre de ser criticado, né? Não vai. Prova disso é até que o Alexandre de Moraes não consegue sair na rua, ele não consegue ir no restaurante. Ele também está vivendo uma prisão dentro da casa dele ou apenas indo para ambientes controlados. Eu sei que até em eventos fora do país ele quer olhar a lista das pessoas que vão estar no jantar privado com ele. Olha só, veja se isso daí é uma vida feliz. É claro que não. Agora, ele, por algum motivo, um sentimento pessoal, uma pressão violenta de alguém de fora, não sei, né? Ele insiste em sempre dobrar a aposta. Então, como nós não temos saídas, a gente vai também fazer o possível para ver se a gente consegue segurar ele. Claro. Mais de 97.500 telas interessadas aqui na nossa discussão. Carlo Cauti, uma pergunta também para o deputado Eduardo Bolsonaro? Sim, muito boa noite, deputado. Obrigado pela entrevista. Deputado, eu queria pegar o gancho dessa sua última fala, porque, de fato, o senhor explicou muito bem. Existem leis nos Estados Unidos que podem provocar sanções graves contra não só o ministro Alexandre de Moraes, mas, no caso, por exemplo, contra o próprio Procurador-Geral da República, caso ele aprove essa retirada do seu passaporte, contra até membros da Polícia Federal que obedeceram a ordens ilegais ou ilegítimas do ministro, toda a cadeia de comando, até a pessoa que intimou de forma ilegal algum deputado, algum senador, ou quem quer que seja. Na sua opinião, por que essas pessoas, sabendo do que pode acontecer, estão insistindo, estão continuando a atuar dessa forma claramente ilegal, evidentemente ilegal, e não aliviam, não mudam de posicionamento? Afinal, Trump ganhou, mostrou que não está de brincadeira, e isso terá consequências. Por que, na sua opinião, eles insistem nessas ilegalidades? Olha, eu só consigo ver uma razão para isso, né? Lá atrás, quando tudo isso começou, ninguém imaginaria que o Trump seria eleito e que a gente estaria vivendo agora uma clara situação onde o Alexandre de Moraes pode ser sancionado, né? Seja através da Lei Magnitsky ou das sanções OFAC, que é a sigla em inglês para Escritório Internacional de Controle Financeiro. Então, lá atrás, ocorreu meio que um acordo, é o que eu imagino, né? É a única hipótese que eu consigo pensar. Então lá atrás ocorreu algum acordo onde falaram: tudo bem, Alexandre, você é o ponta de frente, vai lá, bota a cara, faz o que for, e a gente vai estar aqui atrás te dando respaldo. Só que agora a coisa foi longe demais, né? E aí realmente existe essa hipótese de que outras pessoas, para além do Alexandre de Moraes, também sejam dragadas para essa esfera de sanções. Eu, obviamente, não falo pelo governo norte-americano, né? Eu não posso cravar aqui quando isso vai acontecer ou se vai acontecer, mas eu acho que é muito provável que acontecerá. E, como eu estou falando, eu estou traçando paralelos, precedentes abertos agora, nesse atual governo Donald Trump, né, com a sanção, por exemplo, do Karim Khan, que é o procurador do Tribunal Penal Internacional. Mas a gente não precisa exercitar tanto a imaginação. Os Estados Unidos já sancionou ministros da Suprema Corte de outros países, né, juízes eleitorais da Nicarágua, né, o ministro do STF da Venezuela, o Michael Moreno. Então são pessoas que, no final do dia, acabam não podendo sair do seu próprio país e não conseguem abrir uma conta bancária, porque o banco que abre uma conta para pessoas sancionadas, ele acaba, né, tendo problemas também com o sistema financeiro mundial, né, acaba não podendo usar as comercializações através de SWIFT, né, porque quando você compra uma blusinha da Shein e ela vem lá da China, você talvez possa até não imaginar, mas nessa transação, para a execução dela, para a liquidação dela, em algum momento, isso vai passar para o supercomputador dos Estados Unidos. Isso vai precisar de um código automático SWIFT. E aí você vê que a sua compra não vai ser realizada. E as sanções OFAC, vale a pena dizer, todas as pessoas que contratam com um sancionado ou que têm alguma relação de proximidade com ele, também tomam as mesmas penalidades. Então a pessoa ela se torna uma leprosa, né? Ela realmente, né, a palavra popular apropriada é a pena de morte financeira. O Alexandre de Moraes ele vai poder estar milionário, que ele não vai conseguir gastar esse dinheiro dele. Ele vai ter problemas, por exemplo, né, para entrar em outros países. Se você tiver um visto americano, você pode entrar no México, você pode entrar na Indonésia, você pode ir para vários outros países, porque os sistemas migratórios internacionais eles se comunicam.
Então, assim, quando uma pessoa está em alguma espécie de lista negra, né, de um sistema de impedidos, esses sistemas também se comunicam com os Estados Unidos. Então, talvez o Alexandre de Moraes tenha problemas para ir para outros países. Acabou-se, já acabou. Aquele período dele ficar dando palestra, falando de democracia e liberdade. Sequer ele vai conseguir agora ouvir as críticas dos brasileiros em Nova York, quando ele for lá participar de um evento do LIDE do João Dória, por exemplo. Então as coisas estão mudando. Claro, isso exige sacrifício. Estão pedindo aí 40 anos de prisão para o Jair Bolsonaro, né? Estão usando o pessoal do 8 de janeiro como meio para se criar uma narrativa que justifique uma prisão do Jair Bolsonaro, tirando ele da corrida presidencial de 2026, né, o líder das pesquisas, para ver se dão um fôlego ao governo Lula e também para ver se eles solidificam, né, se eles finalizam essa trajetória de poder e passem, de fato, a transformar o Brasil na Venezuela. Eu espero que não, e eu trabalho para que o Brasil sofra essa quimioterapia agora. Boa, esperamos que não. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.